Você sempre achou que silêncio era só ficar calado? Deixa eu te falar que o silêncio ele é estratégico e utilizado por grandes líderes com pelo menos 3 objetivos principais que eu vou te ensinar nesse vídeo. O silêncio te incomoda? Então cuidado! Pessoas que ficam desconfortáveis com o silêncio normalmente são as mais ansiosas e que estão buscando validação. Poder número 1 do silêncio é gerar presença, porque quem consegue lidar com o silêncio é uma pessoa mais preparada. Então observe que os grandes líderes numa entrevista, num pronunciamento, eles sempre fazem pelo menos uns 2, 3 segundos de silêncio antes de uma resposta ou antes de começar a falar algo muito importante. Eles param, olham e falam. Isso mostra que eles não precisam buscar a validação de ninguém, que eles estão muito seguros quanto à mensagem que vão passar e não precisam preencher todo o espaço. Por isso anote aí. O silêncio bem colocado pode reforçar a sua presença e o seu posicionamento. Segundo poder do silêncio, atua diretamente numa negociação. Muitas vezes as pessoas têm medo de negociar porque dizem eu vou sair perdendo porque eu não sei dizer não. Deixa eu te falar, antes do não, muitas vezes você já está perdendo só porque não soube aproveitar o silêncio. Depois que você passa a sua proposta para um cliente, faça o silêncio, espere que ele diga alguma coisa. Quem não consegue lidar com silêncio, daqui a pouco já está dando desconto em cima de desconto sem o outro ter falado nada. Por exemplo, ofereci minha proposta, o cliente ficou calado. E aí eu não consigo lidar com isso. Olha, eu posso fazer uma negociação para você. E você já começa a trazer bônus, benefícios. E quando você percebe, você está negociando com você mesmo. O outro nem falou nada, mas você não conseguiu lidar com seu silêncio. Então espere o outro falar. Permita que o outro tenha esse tempo de maturar a informação que você passou, entender o que você disse, processar e aí sim dizer o que gostou, o que não gostou. E aí começam as ponderações. Quando você não respeita esse silêncio, você não permite que o outro efetivamente entenda e preste atenção no que você está dizendo. E o terceiro poder do silêncio está nas situações difíceis, quando você está, por exemplo, numa reunião e alguém vem com uma forma muito agressiva de falar para você, esperando que você reaja. O silêncio, ele vai fazer a diferença exatamente entre a forma como você recebe esse estímulo grosseiro e como você reage. Quando você para e respira, a primeira coisa que você vai conseguir fazer é recobrar o seu equilíbrio emocional, porque a gente não consegue impedir a emoção de vir, mas a gente consegue controlar os reflexos dessa emoção. Então vem a emoção e aí você percebe, poxa, deixa eu controlar minha respiração que começou a ficar ofegante, deixa eu pensar melhor aqui na forma como eu vou responder. Segundo, você vai conseguir escolher o tom de fala, porque quando vem a pergunta ofensiva, a vontade que a gente tem é de retrucar e de mostrar quem é que manda. E aí você percebe na hora que o tom já aumentou, já foi para o desequilíbrio. Quando você toma esses segundos, você consegue fazer esse ajuste para devolver a resposta num tom equilibrado. E terceiro, porque você consegue fazer uma pergunta que é muito importante. Aliás, eu quero saber se você acerta que pergunta é essa. Eu tenho 2 opções. Como eu vou vencer essa discussão? E o que eu quero construir a partir dessa pergunta? Se você escolheu a primeira opção, você respondeu sem se permitir viver o silêncio. A segunda pergunta, o que você quer construir com aquilo, é o que vai fazer a diferença entre o equilibrado e o desequilibrado. Porque quem agride verbalmente já está desequilibrado, já entrou perdendo nessa negociação. Quando você respira e devolve de uma maneira equilibrada, pensando no que você quer construir naquele momento, você já consegue se reposicionar com mais autoridade. E aí você pode, inclusive, responder com uma pergunta. O que é efetivamente que te incomoda sobre o meu posicionamento? O que é efetivamente que você espera que eu faça a partir disso? Qual é o seu real problema com essa situação? Você devolve o ônus para quem estava te agredindo. E aí é a hora que as pessoas vão perceber quem está equilibrado e quem não está. Quem tem autoridade e quem não tem. Então você joga para o outro lado, mas se mantém equilibrado quando você consegue se aproveitar desse silêncio. E que não é o silêncio eterno não, tá? 3 a 5 segundos e você já consegue fazer todas essas escolhas assertivas sobre a sua comunicação. Ou seja, usando o silêncio da maneira correta, você consegue comunicar presença, consegue comunicar respeito, consegue comunicar equilíbrio. Exercita e depois me conta aqui nos comentários.